Quem sabe cada família que você possa convidar para juntos adorarmos o Senhor e recebermos uma palavra de direcionamento para o nosso coração. Nessa hora conturbada e grande dificuldade, o que nós precisamos é de paz. Essa paz que excede ao entendimento humano. Não é paz aparente, mas uma paz duradoura. Uma paz aonde traz conforto, graça, traz alento e traz certeza de vida. Após Jesus morrer, ressuscitar, a primeira vez que esteve com seus discípulos, depois da sua morte aqui nessa terra, ele foi aonde estavam reunidos e disse: paz seja convosco. O Senhor Jesus sabe que o elemento básico da nossa vida, o elemento que não pode nos faltar diariamente, é a sua paz. E ele disse: não dou a paz como o mundo dá. Eu te dou uma paz diferente. Uma paz que não só traz conforto à alma, mas traz graça para o nosso espírito. É interessante, queridos, que nesta manhã nós estamos diante de uma situação onde toda a terra, as nações da terra estão passando por essa pandemia, por esse surto, mas sabemos nós, os filhos de Deus, que essas coisas haveriam e haverá de vir a essa terra. É interessante que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele reúne os seus discípulos. E a primeira coisa que dá é uma palavra para a igreja, para a figueira. Ele começa a enumerar alguns fatos que já aconteceram, está acontecendo e vai acontecer. E ali, esse texto, até o verso 13, pertence a nós, a igreja do Senhor Jesus. Porque cremos que a igreja não passará grande tribulação, mas sim os princípios das dores. E nessa situação nós vemos que o Senhor, logo no começo de tudo, do Evangelho, já nos recomenda dizendo o que o mundo passaria. E no verso 15 em diante de Mateus 24, Jesus agora se reporta a Israel, aonde entrará o período de uma grande tribulação. Mas o que fazer nesta hora? Nós temos que estar preparados para todas as circunstâncias e momentos adversos dessa vida. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você que é crente, você que tem certeza que é filho de Deus, sabe que Deus está no controle de tudo. O governo moral de Deus está sobre a terra. Os homens governam segundo as suas inteligências, segundo as suas ideias, segundo os seus desejos, mas acima de qualquer governo está o governo de Deus. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que ele viria, o príncipe da paz, e o seu governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Jesus, está debaixo da autoridade de Jesus. Ele diz: e ele será o príncipe da paz. Jesus veio trazer
Jesus veio trazer paz. E esse texto diz, esse versículo começa dizendo, porquanto Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E judeu e igreja, Ele fez e fará um só povo. Tirou qualquer separação e toda a separação que havia. E nos uniu a Ele, destruindo toda inimizade. A paz. A paz é um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Todo crente tem esse dom. A paz. A Bíblia diz, no capítulo 5 de Gálatas, verso 22, que uma das manifestações do fruto do Espírito é a paz. A paz, portanto, é uma dádiva de Deus. Jesus veio reiterar esse dom, essa graça, dizendo: paz seja convosco. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, quando nós fomos transportados para o reino de Deus, através da salvação em Cristo Jesus, a justiça de Deus veio sobre nós. Quando falamos em justiça, não falamos em condenação, mas no poder justificador do nome de Jesus, do poder transformador do nome de Jesus. E o texto diz, Romanos capítulo 14, versículo 17, que assim como Ele é nossa justiça, Ele é paz e alegria do Espírito. Às vezes as coisas não estão tão favoráveis a nós, mas jamais pode faltar a nossa paz, jamais pode faltar a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse fruto maravilhoso do Espírito, a paz, ele é contagiante. Um homem, uma mulher, cheia dessa paz, aonde eles passam, eles exalam o perfume da paz, eles sentem essa graça que é a paz. Nós somos chamados não só para viver a paz, mas para expressar a paz, contagiar essa paz a todos os corações. No capítulo 5 de Mateus, Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os promotores da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses, eles verão a Deus. Então a igreja é uma igreja pacificadora. A igreja sempre tem uma palavra de paz, de ânimo, de graça, porque sabemos que acima de qualquer governo e qualquer influência maligna nessa terra, acima de tudo, Deus está no controle. E aí nós vemos que no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, ali a palavra de Deus diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como obter essa paz? A primeira coisa, passar pela justificação.
O que é essa palavra? O que significa? A justificação significa uma declaração de Deus para o homem da sua justiça. Nós nunca fomos e nunca seremos justos. Jesus é o justo. Mas quando nós fomos justificados em Cristo, sobre nós foi declarada a justiça de Deus. E agora fomos justificados, fomos declarados justos. E essa justiça, a Bíblia diz que traz a paz. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Então a justificação é um dos elementos promotores da paz de Deus em nosso coração. Porque é muito importante nós sabermos que fomos justificados, que essa justificação nos alcançou, mesmo que nunca seremos justos, mas que os atos de justiça de Cristo estão sobre nós. E todo esse processo é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A paz, um presente de Cristo aos homens. Esse mundo estava conturbado, sem esperança, debaixo de promessas que o próprio Yahvé, o Senhor, tinha declarado através dos profetas do Velho Testamento. Mas de repente, a promessa se tornou realidade. E agora, o príncipe da paz, o Senhor da paz, a fonte da paz, chegou para trazer-nos completa paz. Então, debaixo dessa graça, nesse tom inefável de Deus, nós podemos nos alegrar no Senhor. Você sabe que a sua paz é perfeita, porque as pessoas às vezes gozam um momento de êxtase, gozam um momento de realizações pessoais, e alguns interpretam isso como paz. Essa paz não depende do ambiente, essa paz não depende da circunstância, essa paz só depende que Cristo esteja no controle da nossa vida, no centro da nossa vida, porque é Ele que irradia toda essa paz dentro de nós. E aí, havendo paz em nós, havendo paz em nossos corações, podemos agora termos palavra de paz, atitude de paz, e levarmos outras pessoas que estão carentes dessa paz a recebê-la e a vivê-la na sua própria vida. Então a Bíblia diz em Isaías 26, verso 3, que a paz de Deus era perfeita. A paz de Deus é perfeita, ou seja, ela cumpre todos os propósitos pela qual ela foi criada. Porque a paz é algo que vem do coração de Deus para o homem. É uma dádiva dele. É Deus tirando do seu próprio caráter, das entranhas do seu ser, e comunicando e selando o nosso ser. Quão lindo é quando nós paramos para pensar que mesmo em situações tão difíceis, nunca nos falta a paz. Porque essa paz não depende de nós, depende de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 165, que temos essa paz abundante. A paz é como uma fonte que jorra para a vida eterna. A paz é uma fonte que não só ela é autoalimentada, como ela alimenta a muitos corações. Essa fonte
ela jorra dia e noite, a fonte da paz. Por causa disso que a Bíblia diz, porquanto Ele é a nossa paz, Ele é a fonte da nossa paz. Não existe paz fora do Senhor Jesus. Existem momentos de prazeres humanos, existem momentos de alegrias até efêmeras, mas a paz só existe e só pode ser recebida através do Senhor Jesus Cristo. E essa paz, como um grande rio, ela primeiro inunda o nosso coração. Na palavra de Deus, em Isaías 48, 18, a Bíblia diz que a paz de Cristo, a sua paz, é como um rio. Por que como um rio? Primeiro, porque a paz ela é descedentadora. Ela traz no nosso espírito, na nossa alma, algo sobrenatural. É como alguém que está com muita sede no deserto e alcança um oásis com bastante água e ali descedenta a sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías 48, 18. Um grande rio. E a Bíblia diz, no capítulo 22, verso 2 do Apocalipse: do trono de Deus e do Cordeiro desce, jorra um rio cristalino, um rio de paz, um rio maravilhoso, um rio que quer inundar os corações dos homens. Ele quer inundar a sua vida. Quem sabe você acordou nessa manhã com tantas indecisões, profundas incertezas, diante do quadro no qual as nações, inclusive o Brasil, estão vivendo. Quem sabe você está pensando, preocupado com o seu futuro, com o futuro da sua família. É interessante que nessa situação que estamos vivendo, o mundo em si, a maior preocupação dele não é descobrir algo para resolver os seus problemas, mas o que eles estão enfatizando são os seus problemas sociais, financeiros e econômicos, porque o mundo é assim mesmo. Mas nós sabemos que essa paz como o rio que jorra do trono de Deus, ela quer inundar corações desérticos, corações áridos, corações que estão duros. Quem sabe o seu coração nessa vez está como um deserto, árido, seco, sem esperança. Você não vê nada além daquilo que seus olhos possam ver, físicos. Mas eu quero dizer amanhã para você que esse rio quer inundar a sua vida. É interessante que Jesus Cristo, no capítulo 14, verso 27 do Evangelho de João, ele diz que a paz é o grande presente de Deus para a igreja. Você pode ver, mesmo que como humanos, às vezes ficamos também preocupados, mas algo dentro de nós nos conforta, nos alimenta, nos dá esperança. E esse valor da nossa esperança é a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Receba esse presente de Cristo nesta manhã. Quem sabe o que você necessita agora de imediato não é mais alimento, não é realizações pessoais. O que você precisa nesta manhã é de receber a paz. Receber a paz no seu coração e deixá-la que ela inunde como rio a sua vida e governe os seus passos e os passos da sua família. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7,
A Bíblia diz que a paz de Cristo excede o nosso entendimento. A paz de Cristo excede o nosso entendimento. Ou seja, a paz de Cristo vai além da razão. A paz de Cristo vai além da memória humana, dos pensamentos, dos sentimentos humanos. Porque a Bíblia diz que a paz de Cristo excede, vai além do entendimento humano. É por causa disso que muitos não entendem como a igreja de Jesus, diante de circunstâncias tão difíceis, problemáticas, a paz não lhe falta. Nós somos humanos como vocês. Temos uma alma. E essa alma, às vezes, quer nos tolir dessa situação. Quer nos roubar a paz. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, essa paz abundante está sobre nós. Então, querido, você não vai analisar essa paz através do seu entendimento humano. As organizações humanas, as organizações mundiais, as nações lutam pela paz, mas muitas delas não sabem nem o que é a paz, porque só conhece a paz quem tem Jesus no governo e no domínio da sua vida. No Salmo, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: o justo tem um sono de paz. Quantas pessoas nesses dias não estão dormindo bem, estão usando remédio, tranquilizantes para gozar de algumas horas de sono. Mas a Bíblia diz no Salmo 4, verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amado, receba dessa paz nessa manhã, receba dessa graça nessa manhã. A Bíblia diz no Salmo 127 que quando nós, os justificados em Cristo, o Senhor Deus coloca o pão sobre a nossa mesa, supre as nossas necessidades, dormimos o sono do justo, porque sabemos que Deus está no controle. O justo tem um sono de paz. Quem sabe de ontem para hoje, essa semana, diante de tantas notícias desagradáveis, negativas, não somos contra os meios de comunicação que estão orientando a população concernente a esse assunto, mas vemos em si um frenesi, vemos em si uma neurose, e as pessoas querem passar essa neurose para nós. Sabemos que o fato existe, o problema está diante dos nossos olhos, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, sabíamos e sempre saberemos que o juízo de Deus será exercido sobre essa terra. Você sabe que o juízo de Deus é irrevogável. Deus não volta atrás. Todos os juízos determinados por Deus no Velho e no Novo Testamento, todos os juízos de Deus foram irrevogáveis. Não há clamor, não há oração que possa revogar o juízo de Deus. E Deus, a Bíblia diz que é um justo juiz. Ele julga as nações com justiça e equidade, ou seja, retidão. Então, meu amado, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça.
Tenha essa paz abundante. O que Deus quer que nós tenhamos como filhos dele, a paz abundante dele em nós. Você sabe que nós, os santos de Deus, os filhos de Deus, nós somos os depositários fiéis da paz de Deus. Se você quiser ver a manifestação da paz, se você deseja ver os atributos da paz, venha para a igreja, porque a igreja não só é a pregadora da paz, mas ela é aquela que vive constantemente a paz de Deus. Precisamos repousar na paz, descansar na paz, termos o sono do justo. Esta hora, aonde fomos tolhidos do ir e vir, para preservar as pessoas desse sul. Nós, como igreja, somos obedientes. Até o próprio Deus, em épocas também, determinou. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para sair e há tempo para ficar em casa, há tempo para sorrir, tempo para chorar. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. É o tempo de Deus. Mas saiba que o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem é o Cronos, um tempo limitado, um tempo que realmente é restrito ao próprio homem. Mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo eterno. Deus não se limita ao tempo, o tempo é que está no governo de Deus. Sendo assim, Deus tem um tempo certo nessa terra para todas as coisas. Sejamos guiados por essa paz. Não seja, meu amado, minha amada, guiado pelo seu próprio coração, pelas perspectivas negativas que foram criadas em você. A Bíblia diz em Filipenses 4:7 que nós somos guiados pela paz. Então a paz, essa paz que é sempre entendimento humano, nos guia de forma a não tropeçar nos nossos pés, a termos uma caminhada certa, que a vitória está diante de nós. Até na morte o justo tem paz, porque ele está ausente desse corpo, presente com o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, verso 29, a Bíblia diz que nós morremos em perfeita paz. Não que nós amemos a morte, muito pelo contrário. A morte é a nossa grande inimiga. E a Bíblia diz que um dia, no último dia, nós venceremos a morte. Jesus já venceu na cruz. Mas os dois grandes inimigos do homem é a morte e o inferno. Hoje, ela consegue tocar no nosso corpo físico, porque tudo isso é um projeto de Deus. Mas amanhã, a morte não terá mais poder, porque tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus. E aí viveremos para sempre num corpo incorruptível, num corpo semelhante ao corpo de Deus, num corpo imortalizado, e viveremos para sempre com Ele. E aí não precisaremos mais do dom da paz, porque a própria paz governará, estará em nós, ao nosso derredor, no governo de tudo. Glória a Deus. Vocês podem dizer amém? Amém.
Não podemos perder essa paz. Perca tudo, mas não perca a paz. Quando o homem perde a paz, ou não tem a paz, ele perde o sentido de viver. E para aquele que não tem a paz, ele não tem o sentido da vida. A paz é que nos encoraja a viver. A paz é que nos leva a cada dia a renovar as nossas forças para um novo dia. Vamos nos esforçar por viver em paz. Viver em paz. Viver em paz na igreja. Viver em paz na nossa comunidade, na nossa vizinhança. Viver em paz entre nossos parentes. Que os homens dessa terra, que as pessoas dessa terra vejam em nós que nós somos pacificadores, promotores da paz de Deus. Vive em paz com todos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz que nós precisamos viver em paz com todos. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja em paz para conosco, mas o importante é nós estarmos em paz para com Ele, sabendo que o Rei da Paz, o Senhor da Paz, está no controle da nossa vida. E nessa manhã, você acordou para um novo dia. Eu não sei como você acordou, o estado da sua alma, os seus sentimentos, pensamentos. Quem sabe você está vivendo um momento de autoculpa, se martirizando. Pare agora em nome de Jesus. Pare em nome de Jesus. Abra o seu coração para que o príncipe da paz entre na sua vida. Quando isso acontecer, e eu creio que hoje vai acontecer na sua vida, os seus olhos espirituais serão abertos e você vai ver as coisas de um modo totalmente diferente. Aquele que tem a paz vê o mundo segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. Você que está preocupado nos dias que virão, alguns dizem mais 6 meses, outros mais 3 meses, o pico vai morrer de muita gente. Saiba que o poder da morte e o poder da vida está nas mãos do Senhor Jesus. É Ele que dá a vida e só Ele pode tirar a vida. Venha se esconder debaixo do esconderijo de Deus. Venha ser blindado com a graça e a paz de Deus. No Salmo 91, a Bíblia diz que o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Ele não será atingido, e com os seus olhos eles verão a recompensa desse Deus. Porque o amor de Deus é o amor justificador, segundo a graça de Cristo Jesus. Nós vamos orar nesta hora. Eu não sei, depois dessa palavra, como está o seu coração. Mas eu creio, se você abrir o coração, a Bíblia diz: se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. As tranquilidades vêm sobre nós também. No capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Naquele exato momento, os seus discípulos estavam com seus corações turbados, nervosos, preocupados com o futuro, porque eles não sabiam o futuro deles. Havia uma incógnita, havia algo
que eles não entendiam, porque era um projeto eterno de Deus. E Jesus, olhando a perturbação da alma dos seus discípulos, Jesus, percebendo a perturbação da alma, ele diz: não se turbe, queridos, os vossos corações. Eu quero usar essa palavra em Cristo segundo o Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Descansa no Senhor, anima-te, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Descansa em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Vamos orar, vamos unir nessa grande corrente de oração, mesmo que estamos distantes fisicamente, mas no Espírito estamos unidos, estamos conectados com o trono da graça de Deus, e Deus está aí ao seu lado. Quem sabe, diante das suas lágrimas, das suas indecisões, Deus está dizendo para você: filho, eu quero te ajudar, eu quero trazer graça, paz ao seu coração. Descanse. Jesus está aí, através do Espírito Santo, está aí com você. Abra o seu coração, não tenha vergonha. Diga para Ele que você tem passado dias turbados, dias confusos, dias que tem tirado até a esperança de você. Mas hoje eu quero dizer para você que Cristo em nós é a esperança da glória. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o constitua nesta manhã, como? Dizendo para Ele: Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício na cruz, eu aceito a tua palavra, eu quero a tua paz, eu quero que o Senhor venha governar a minha vida, a vida da minha família. Eu me rendo, eu me prostro diante do Senhor, e reconhecendo que não há salvação a não ser pelo Senhor. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser o Senhor Jesus Cristo. Declara para Ele essa manhã. Agora você não pode, nós não podemos ficar transitando, estamos em quarentena. Você tem muito tempo para falar com o Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja, nós não desconhecemos os dias que estamos passando. Sabemos, ó Deus, que tudo está no teu controle. Nada acontece sem a tua permissibilidade e segundo a tua vontade. Senhor, obrigado pela tua igreja, que é o pêndulo da justiça do Senhor. Que o Senhor encha a tua igreja dessa paz. Os teus ministros, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, bispos, cada um servo, cada um filho, encha dessa profunda paz. Ajuda-nos, ó Deus, diante das notícias que não são tão animadoras, mas a grande notícia que nós temos nessa manhã é que Jesus Cristo é a nossa paz, e Ele está no controle da vida da igreja. Você que está recebendo Jesus nessa manhã, confesse a Ele, diga para Ele que você quer recebê-lo como seu Salvador, e hoje Deus vai transformar a sua vida, transformar a sua família, e você vai começar a viver a essência dessa profunda paz. Pai amado, que o teu amor, a tua graça e a tua paz não nos falte. Que essa palavra desça da nossa mente ao nosso coração e seja o norte da nossa vida nesse dia de tanta turbulência. Seja o direcionamento dos nossos passos
Em nome do Senhor Jesus e para a tua glória, nós oramos. Amados, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja, porque o Rei e o Senhor da igreja, Ele reina. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora, que quarta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, estaremos fazendo uma live que nós abasteceremos todas as células da igreja, reuniões pequenas. Nós temos essa graça, graças a Deus, nós recebemos de Deus. Uma igreja em célula, ela não depende diretamente dos templos evangélicos, porque cada casa se torna uma igreja, e cada líder daquela casa se torna um mentor na sua casa. Então, quarta-feira, 20 horas, célula online. Estaremos ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Quanto aos dízimos, ofertas e as primícias ao seu sacerdote, você primeiro de colocar, de manifestar, de semear. A sua semente é muito importante, porque as atribuições sociais, financeiras da igreja não param. A igreja não conta com dinheiro do Estado, com provisões humanas. A igreja conta com a fidelidade do povo de Deus. E você sabe que todos os seus dízimos, primícias e ofertas são sementes que você está semeando diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos dá mais e mais semente. Aumenta a nossa sementeira para nós semearmos, na visão e que tenhamos mais e mais fruto. Então, você vai à agência bancária ou faz transferência do seu banco para o Banco Itaú S.A. Banco Itaú, agência 6253. Agência 6253, conta corrente 38350, dígito 6. Então, repetindo: Banco Itaú, agência 6253, conta corrente 38350-6. Esse depósito sairá em nome da Comunidade Evangélica Pentecostal. Na necessidade do seu CNPJ, anote aí: 58-476-243/1000 ao contrário 80. Repetindo: CNPJ da Comunidade Evangélica Pentecostal, 58-476-243/1000 ao contrário, ou seja, 0001-80. Você tem o WhatsApp do nosso tesoureiro, Pastor Paulo Gutenberg. Nosso WhatsApp para correspondência financeira é 99729-70857. 97297-0857. Deus conta com a sua fidelidade. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te a glória da vida. Mesmo que estando distante fisicamente, estamos ligados com o mesmo Espírito. E todos os dias, também afora da live, estaremos em contato com vocês, através de cada governo da igreja, de cada 12 da primeira geração. Saiba que você não está sozinho. Estamos juntos. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, um beijo no coração.